E neste domingo acontecem as eleições legislativas na França. O pleito será marcado pela disputa entre o presidente Emmanuel Macron e o candidato de coligação de esquerda Jean-Luc Mélenchon. O segundo turno da disputa vai definir se Macron terá a maioria no parlamento ou se terá que compor com outros partidos de direita. Ao mesmo tempo, Mélenchon, líder da França insubmissa, almeja o posto de primeiro-ministro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcia Camargos, que é escritora, jornalista e historiadora, que está lá na França. Ela mora lá na França e vai falar com a gente direto de Paris. Boa noite, Márcia Camargos. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Boa noite a todos e todas, boa noite Cosmo e Ana Rosa, é um prazer estar aqui falando sobre essas eleições, cujo segundo turno ocorre domingo. Pois é, Márcia, existe uma expectativa muito grande porque já teve a primeira volta dessas eleições legislativas no final de semana passado e agora uma expectativa muito grande. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual todo esse clima que envolve essas eleições legislativas aí na França. Tá, se você só me permite um parênteses, né, como vocês falaram desse assassinato brutal aí na Amazônia, as televisões aqui, os jornais, enfim, toda a imprensa e mesmo a opinião pública, todos estão realmente extremamente preocupados, consternados e indignados. Então, é mais uma vez o Brasil mostrando essa face mais cruel e é nesse momento assim que a gente tem um pouco de vergonha mesmo de ser brasileiro, né? Mas enfim, estamos aqui agora já às vésperas quase do segundo turno das eleições legislativas, que aqui são muito diferentes do Brasil, porque aqui você vota por circunscrição e existem dezenas e dezenas, eu tinha anotado aqui, são dezenas de circunscrições na França metropolitana, né? Porque tem também a França ultramar com outros países, aliás, com outros departamentos fora dessa França. Então, nós tivemos nesse primeiro turno uma abstenção monumental de mais de 52% de pessoas que não se apresentaram para votar, sendo que em Pas-de-Calais, por exemplo, nessa região, houve uma abstenção de 63%. Isso mostra que há um cansaço, um problema muito sério. Aqui na França a gente sabe que as eleições não são obrigatórias, então você se apresenta se quiser. Agora, nós tivemos este fato inédito, porque foram 20 partidos que se apresentaram, né? Cada eleitor recebe pelo correio aqui o programa e uma filipeta de cada candidato. Agora, diferentemente do primeiro turno das eleições presidenciais, quando as esquerdas não se uniram e o Mélenchon, que era o representante desse grupo, ele ficou apenas quase um ponto percentual de passar para o segundo turno, ficou atrás da Marine Le Pen por muito pouco, né? Apesar disso, por exemplo, o Macron teve 27,85%, Le Pen teve 23% e o Mélenchon teve 21%. Então, vocês veem, 21,95%. Ou seja, um ponto percentual. O Fabien Roussel, por exemplo, do Partido Comunista Francês, teve 1,65% e a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que inclusive deu o título de cidadão parisiense ao ex-presidente Lula, do Partido Socialista, ela teve também 1,26%. Então, se um desses dois tivessem se unido ao Mélenchon, ele teria chegado ao segundo turno e haveria, então, um momento histórico, porque foi a primeira vez assim que ele chega no terceiro lugar, porque nas eleições passadas ele ficou em quarto lugar, atrás do Partido Republicano, né? Então, Macron, Le Pen, Partido Republicano e Mélenchon. Dessa vez ele ficou em terceiro lugar, uma pena que, por muito pouco, ele não passou para o segundo turno das eleições. E aí, no segundo turno, aconteceu aquela situação clássica de você votar no menos pior. Então, entre Marine Le Pen, que é da extrema-direita, anti-imigração, que pratica islamofobia, enfim, com um programa extremamente
populista e reacionário, as pessoas despejaram os votos no Macron, que seria o menos ruim, né? Um liberal de centro-direita. E agora, parece que essas esquerdas aprenderam a lição e elas se uniram nesse partido, enfim, nesse grupo, que é, então, a nova União Popular Ecológica e Social, que une todas essas forças de esquerda, puxadas, é claro, pela França insubmissa, e deu certo, tanto que houve quase um empate técnico entre a République En Marche, que é o partido do Macron, e este novo grupo aqui, né, a NUPES, que a gente chama NUPES, e ficaram ali os dois frente a frente, empatados. A Le Pen ficou em terceiro lugar e nós teremos, então, algo também muito diferente do Brasil, né, que no Brasil não há segundo turno para eleições legislativas, mas aqui sim, exato. Então, em todas essas circunscrições, os dois primeiros colocados, eles vão concorrer de novo para ver quem vai ser eleito e, ao que tudo indica, o Macron não terá maioria na Assembleia e, como você disse, né, Cosme, ele terá, e você comentou na sua apresentação, ele muito provavelmente terá que negociar e talvez até escolher um primeiro-ministro no campo opositor. Márcia, isso que você coloca, a eleição aí é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Tem esse processo do legislativo, do parlamento, ele acontece em turnos também, né? E como você disse, também o voto não é obrigatório. Então, você disse aí da abstenções, todos esses elementos são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo. Agora eu queria te perguntar sobre esse processo do partido da Le Pen, que realmente, como você disse, ficou em terceiro lugar no parlamento, e como isso pode impactar ali a correlação de forças se isso se concretizar nesse segundo turno, né? Porque é um partido de extrema-direita e que chegou no segundo turno aí nas eleições presidenciais, né? Sim, aliás, é a segunda vez que a Le Pen chega ao segundo turno das eleições presidenciais. A gente precisa lembrar que em 2017 também houve esse segundo turno entre os dois. Nessas eleições, ela de alguma forma dividiu pela primeira vez também, a direita se dividiu e entrou em cena esse candidato Zemmour, que é a extrema direita. Ele realmente tinha um discurso absolutamente anti-imigrante, disse que simplesmente ia proibir completamente a imigração e proibir, inclusive, que as mulheres saíssem na rua cobertas. A gente sabe que aqui houve já há algum tempo uma grande polêmica e as mulheres não podem portar símbolos religiosos nas escolas públicas, então elas não podem ir de véu nessas escolas. Agora, nas ruas, isso é livre, e ele chegou a dizer que isso seria totalmente proibido. Enfim, bateram naquela velha tecla de que o inimigo, enfim, o responsável pela crise econômica e pelo desemprego é o imigrante, é o vizinho pobre, o árabe, e não o sistema capitalista de exploração e as injustiças sociais. Agora, a Marine Le Pen, ela realmente perdeu, ela ficou em terceiro lugar, e isso vai assim mudar toda essa correlação de forças no parlamento. Agora, de fato, o que vai mudar é a ascensão dessa NUPES, que muito provavelmente vai obter maioria nas eleições de domingo. Ela provavelmente vai superar a votação para o partido do Macron. Márcia, diante desse cenário que você acaba de trazer para a gente, especificamente da união das esquerdas aí em torno de um único partido para derrotar o atual presidente Emmanuel Macron nas legislativas francesas, a minha pergunta: como fazer para convencer, ou o que está sendo feito para convencer o eleitorado francês a votar no segundo turno das legislativas? E mais, é possível um Jean-Luc Mélenchon primeiro-ministro francês? Bom, essa questão de que os esforços que estão sendo feitos para convencer o eleitor a comparecer às urnas, e é que é tão fácil. Você acredita que há, inclusive, voto por procuração. Eu mesmo não estava aqui no primeiro turno das eleições presidenciais, e basta você entrar no site, escolher alguém,
validar esse documento numa delegacia de polícia mais próxima, algo assim extremamente simples, você recebe um número e alguém vota no seu lugar. Então, há uma rede muito grande, escolas espalhadas por todos os lugares, assim, eu levo 3 minutos para ir votar aqui do lado de casa, então não tem o que justifica essa abstenção, tanto que o próprio Mélenchon, eles estão pensando na criação, eles propõem, né, a criação da Sexta República. Nós estamos agora no sistema na francês, que seria a Quinta República, então ele propõe que nessa Sexta República, se ele conseguir chegar lá, entre outras coisas, a diminuição do poder do presidente e o aumento das responsabilidades dos poderes justamente dos deputados, que são os legítimos representantes do povo, estaria incluindo também, talvez até a partir de um plebiscito popular, a obrigatoriedade do voto, porque, afinal de contas, é estarrecedor ver essa abstenção de mais de 50%. Né? Então, a gente vê que quem, afinal de contas, vai eleger o presidente e vai eleger os deputados é a minoria da população francesa. Isso é algo, assim, extremamente complicado. Agora, é claro que o Mélenchon, que por muito pouco perdeu a chance de ir ao segundo turno, ele agora está ali disposto a fazer todo o possível para eventualmente se tornar primeiro-ministro, que seria muito interessante, até engraçado, ter o Mélenchon de primeiro-ministro do presidente Macron. Agora, se o Macron não fizer a maioria, o que dificilmente vai ocorrer, ele vai ser obrigado realmente a negociar e a chamar um primeiro-ministro da oposição, né? Não necessariamente o Mélenchon, não precisa ser o Mélenchon, porque é o presidente que escolhe o primeiro-ministro. Agora ele vai precisar escolher alguém ali de muita representatividade, senão simplesmente ele não vai conseguir governar, não vai passar uma lei, certo? Vai ser barrado o tempo todo e o país vai parar, simplesmente. Ou seja, o Mélenchon, aliás, o Macron, não deve estar dormindo muito tranquilo essas últimas noites e deve estar bastante ansioso para o que vai ocorrer de hoje até domingo. Uhum. Ô, Márcia, e você falou bastante aí do NUP, que é essa coligação das esquerdas, essa unificação, que foi diferente da eleição presidencial. Isso já é uma novidade aqui para o Brasil, para a gente, as coligações poderem mudar no processo de presidência para ir depois a eleição no parlamento. E isso é um momento histórico, né, para a França. Eu queria que você pudesse explicar um pouco isso, de essa coligação do NUP ser uma novidade nessa eleição, né, essa conquista dessa unificação. Certo. Primeiro, assim, nas eleições presidenciais apresentaram-se 12 candidatos. E agora são 20 representantes, como se fossem 20 partidos. Cada partido tem um representante por circunscrição. Né? Então, a gente vê que é completamente diferente do Brasil. E também você não precisa ter partido. Por exemplo, os partidos que disputam a eleição presidencial não são necessariamente, como você falou, Ana Rosa, os que vão disputar as eleições legislativas. Eles podem, enfim, se unir, se desunir, podem aparecer novos partidos, tanto que, como eu falei, para as eleições presidenciais havia 12 partidos e agora foram 20 no primeiro turno das legislativas. Esse número diminuiu bastante, porque a maioria ficou de fora, e a disputa agora será entre a República En Marche, que é o partido do Macron, essa NUPES, que é essa União de Esquerdas, e o Front National, que é o partido de extrema-direita da Marine Le Pen. Né? Então, esses são os 3 majoritários que estarão disputando. Em algumas circunscrições será o partido do Macron e da Le Pen, em outros o partido do Macron e este do NUPES ligado ao Mélenchon. Então, é bastante diferente do processo eleitoral brasileiro, né? Quando você tem assim, os deputados daquele partido e você não pode mudar de umas eleições para outra, enfim, a coisa é completamente diferente.
Márcia, o nosso tempo já está esgotando, mas eu tenho que fazer uma pergunta, porque todo esse clima que envolveu a eleição na França, com a possibilidade do Mélenchon ir ao segundo turno com Macron nas eleições presidenciais e por muito pouco, menos de 2%, como que repercutiu entre as esquerdas depois essa diferença mínima que se de repente a Anne Hidalgo, por exemplo, que foi prefeita de Paris, do Partido Socialista, tivesse coligado com o Mélenchon, a história poderia estar sendo outra nesse momento aí na França. Como é que repercutiu tudo isso, Márcia? Olha, primeiro, eu acho que eles aprenderam a lição. O primeiro resultado disso foi que, imediatamente, eles se uniram, porque talvez eles não esperassem que o Mélenchon chegasse tão perto. Houve mesmo essa questão, né, das divisões da esquerda, essa questão histórica, lamentável, e repercutiu, assim, mal, uns cobrando os outros, mas, enfim, não adiantava, não dava mais para consertar o que tinha sido feito. Mas, como eu disse, eles pelo menos deram um passo à frente a partir desse erro que houve. Eles deram, de fato, um passo à frente fazendo essa união das esquerdas. Agora, nada também garantia, vamos supor, que o Mélenchon tivesse chegado ao segundo turno, nada garantia que ele tivesse sido eleito, né? Daí as direitas e os liberais, e mesmo o pessoal da Le Pen, tudo, iriam tentar barrar o Mélenchon e também votando no Macron. Mas, de qualquer maneira, já foi um avanço muito grande e eu acho que é lamentável que a grande maioria da população francesa não esteja engajada e não esteja motivada para ir às urnas, porque é essa questão. Eu não voto, eu deixo que outros decidam o futuro do país. E é o que está acontecendo aqui, como eu disse, em lugares como Pas-de-Calais, mais de 63% da população não votou. Tá certo, então. A gente vai ficar de olho, então, nesse domingo, nesse processo eleitoral. Conversamos com Márcia Camargos, que é escritora, jornalista e historiadora. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui, eu que agradeço. Abraço. Abraço.